Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre altitude, latitude, longitude e também sobre os movimentos da Terra. Primeiro a gente vai entender um pouquinho o que é latitude e longitude e essas linhas imaginárias. Bom, a gente tem a linha imaginária aqui do Equador, tá? Que ela é tida então como latitude zero. Né? Estão vendo aí os paralelos de latitude, né? Conforme a gente vai aumentando a latitude. Quer dizer, a gente vai se distanciando do Equador e chegando mais para o polo. Tá? E a gente tem o meridiano de Greenwich, que é tido, essa linhazinha vermelha aí, tá vendo? Que é tido como um meridiano zero. E o meridiano, então, são as longitudes. Tá? Então, nós temos linhas verticais nessa figura que a gente está olhando, que são os meridianos, que são as longitudes, tá? E nós temos as linhas horizontais nesse plano que a gente está olhando aqui, tá? Que são os paralelos, que são as latitudes, certo? O que a gente precisa saber aqui dessas linhas imaginárias? Bom, a gente precisa entender que o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio estão localizados a 23 graus e 26 minutos a norte, no caso de Câncer, e a sul, no caso de Capricórnio, são as linhas imaginárias aqui que separam o nosso globo terrestre. Tá? A gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouco, para vocês entenderem, elas são importantes para o clima. Nós também temos o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico, a 66 graus e 34 minutos norte, no caso do Ártico, e sul, no caso do Antártico. E aqui a gente tem então o Polo Sul e o Polo Norte, né, respectivamente. Tá? Então, para que é importante entender isso? Nós já vamos ver. Tá? E além desses pontos aí, a gente também tem a questão da altitude. Então, a altitude é basicamente a distância do nível médio do mar. Tá? Então, eu estou num ponto aqui, 400 metros acima do nível médio do mar, vou subindo, isso é o que a gente chama de altitude. Por que é importante entender isso? Bom, para poder fazer as medidas de referência, a gente precisa basicamente dos três pontos, da altitude, da latitude e da longitude. Então, com esses três pontos, eu consigo, então, constituir o sistema de coordenadas que pode delimitar uma posição de qualquer ponto geográfico na superfície terrestre. Então, com esses três dados, eu consigo achar qualquer ponto no globo. E é assim que o sistema de GPS funciona, né? Global Position System. Então, ele demanda de três pontos, né, de vários satélites aí, e um ponto de referência, que vai me dar o ponto exato no globo, a partir de três satélites, perdão, né? Quanto mais satélites, mais preciso vai ser o ponto, ok? Então, por quê? Porque se a gente olhar matematicamente, é isso daqui, eu tenho que ter o cruzamento dessas três retas aqui para ter um ponto, e eu preciso, claro, ter um referencial, certo? E aí, vamos falar um pouquinho de zonas climáticas para vocês entenderem por que isso aí é importante. Lembra que a gente falou da linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer? Então, nesse meio aqui, ó, a gente tem a zona intertropical ou somente zona tropical. Mas o nome técnico seria intertropical porque está entre os trópicos, né? Inter, dentro dos trópicos. Tá? E aí depois, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar, que no caso eu tenho a minha zona temperada. E eu tenho a minha zona polar dentro do Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Estão entendendo mais ou menos aí? Tá? E por que está meio torto aqui em relação ao Sol? Porque a Terra ela tem um eixo um pouco inclinado e ela gira realmente um pouco inclinada. A gente vai entender isso aí daqui a pouquinho quando a gente for falar de estações do ano. Tá? Mas é assim que funciona mesmo. Ele fica meio inclinado e o Sol está aqui. Tá? Então, a linha do Equador aqui é a região mais quente, vamos dizer assim, do nosso globo terrestre. Aí, conforme a gente vai se distanciando do Equador em direção aos polos, a gente vai diminuindo essa temperatura média, ok? Claro, tem outros fatores, mas esses aqui são as zonas climáticas que a gente tem na Terra. Outras coisas importantes que a gente precisa aprender
são nomenclaturas, né? Então, por exemplo, zênite é uma palavra que é muito utilizada na climatologia e quer dizer essa linha imaginária que está exatamente sobre a nossa cabeça. Então, quando eu falo que o Sol, está no seu zênite, quer dizer que ele está exatamente sobre a minha cabeça. Ele está fazendo uma linha reta aí da minha cabeça, tá? E nadir é exatamente o contrário, é uma linha reta a partir do meu pé. Então, nesse caso, o nadir é a parte invisível que eu tenho e o zênite é a minha parte visível, né? Então, aí eu tenho o meu hemisfério zenital e o hemisfério nadiral, tá? São nomenclaturas que são importantes para que vocês aprendam. A gente vai utilizar principalmente a palavra zênite mais para frente. Falando ainda dos movimentos da Terra, né? Falei para vocês que o eixo da Terra ele é levemente inclinado, ela gira num plano um pouquinho torto em relação ao que ela está do Sol, ao que ela faz a sua translação. E essa inclinação ela é de 23 graus e meio, tá? Então o movimento de rotação da Terra, estão vendo aí, ó? Ele acontece nesse sentido aqui, ó, estão vendo? Ele é um pouco inclinado e ele leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar uma rotação. Ah, por que, que não são 24 horas? Porque se a gente somar um movimento de rotação com translação, a gente vai ter as 24, mas isso é para quem quiser estudar um pouquinho mais aí, mais para frente. E o nosso movimento de translação, ele tem 365 dias e 6 horas. E onde é que estão essas 6 horas aqui? É o nosso ano bissexto, né, que a gente tem para corrigir esse tipo de problema aqui. Também quem gosta de história, tem muita história sobre isso daqui. Mas, então a gente tem um movimento de rotação que é um pouco inclinado. Isso cria, então, as nossas zonas de climas diferentes na Terra, vocês vão ver. Outra coisa importante para ser lembrada é que o nosso polo magnético é diferente do polo geográfico, tá? Por quê? Porque além desses dois movimentos aqui, que são os importantes para a climatologia, a gente tem vários outros movimentos que a Terra faz. Um deles é que o nosso eixo magnético ele muda de local de tempos em tempos, tá? Então, ele não é exatamente no nosso norte aí geográfico, tá? Esse eixo magnético, então, ele muda de tempos em tempos. Ele não bate com o eixo de rotação da Terra, certo? Então, quem quiser ver mais sobre os outros movimentos vai entender melhor o que é que eu estou dizendo. E aí, esses movimentos aqui vão criar as estações do ano, juntamente com esse eixo de inclinação da Terra. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, essa figura aqui que eu estou passando no mouse. Vocês estão vendo que o eixo de rotação é esse, né? Ela gira nesse sentido aqui, meio inclinado. Mas eu tenho, então, um pedaço aqui, ó, sendo iluminado, né? E como ela gira nesse sentido aqui, um pouco inclinada, eu vou ter um local que vai ter mais horas de sol durante o dia, né? Dias maiores do que noites. E num outro local eu vou ter noites maiores do que dia. E isso a gente vai diferenciar com o solstício e o equinócio. A gente vai já falar um pouquinho mais deles. Mas para que vocês entendam melhor sobre as estações do ano, é isso aqui. Ó. Tem regiões que a gente tem essa característica aqui. Né? Estão vendo que essa foto é exatamente no mesmo lugar e a gente tem climas mais frios, mais quentes, né? Outono, inverno, primavera, florescimento das coisas, queda das folhas aí no outono. Tá? Então, esse movimento de translação da Terra ao redor do Sol, juntamente com o movimento de rotação, cria essas estações do ano, que são bem delimitadas nos trópicos aqui, né? Mas são pouco visíveis no Equador, certo? E aí, vocês viram aqui esses nomes solstício? O que é esse solstício, então? Por que esse nome está aí? O solstício ele significa que os hemisférios norte e sul são desigualmente iluminados, né? A gente já mostrou aqui que como a Terra gira de uma maneira inclinada, eu vou ter momentos, então, em que eu tenho iluminações, vamos dizer assim, né? Diferentes nos hemisférios. Tá? E quando eu tenho o solstício,
eu tenho uma incidência de raios perpendicular a um dos trópicos. Como assim? Bom, vamos lá aqui, ó, nessa outra fotinha aqui. Estão vendo aqui, ó? Os raios aqui, nesse caso, vão estar perpendiculares. Nesse caso aqui, eu vou estar com os raios totalmente na verticais. Aqui eu tenho um ângulo praticamente de 90 graus, né? Criando uma perpendicular aqui. E aqui, em altas latitudes, eu vou ter o raio atingindo o solo com um ângulo diferente. Estão vendo? Tá? E o mesmo vale para as altas latitudes no outro sentido. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, estão vendo que eu estou em cima do meu trópico aqui, não é? Estão vendo? Tá? Então, solstício quer dizer justamente isso, que em um determinado momento eu tenho essa incidência aqui, ó, de raios na perpendicular em um dos trópicos, que pode ser em qualquer um dos dois trópicos, mas o importante é que eu vou ter desigualdade na iluminação, tá? E com isso eu vou ter, então, a troca do meu verão ou inverno, dependendo do que for aí, né? No caso aqui, por exemplo, no dia 21 ou 22 de dezembro, tem o início do inverno no hemisfério norte e o início do verão no hemisfério sul, e o mesmo acontece em 21 de junho, só que o contrário, né? Então, acaba o inverno, vem o verão no hemisfério norte, e acaba o verão, vem o inverno no hemisfério sul, nesse caso aqui, né? A gente tem as estações intermediárias, que são características, perdão, do equinócio. Quer dizer o quê? Noites e dias iguais. Eu tenho tamanhos de dias iguais. Os raios incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Então, em vez de, nesse caso aqui, está perpendicular a um trópico, né? Ele vai incidir perpendicular ao Equador, que é nesse caso aqui dessas duas imagens que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, é o início da primavera ou outono, dependendo em que hemisfério eu estiver. Certo? E é isso que forma, então, as estações na Terra. Tá? É por isso que a gente tem dias e noites de tamanhos diferentes aí, principalmente quando nós estamos próximo dos trópicos. E o que isso interessa para a gente na climatologia, na agricultura? Basicamente, interessa por conta do fotoperíodo. O que é o fotoperíodo? É a quantidade de horas de luz em um dia, né? Então eu tenho, dependendo da época do ano, estão vendo aqui, ó, os dias que a gente marcou lá, né? Então eu vou ter dias aí com 14 horas ou até mais, dependendo da minha latitude, né? E eu vou ter noites, então, muito grandes também em outros momentos, né? Então eu vou ter dias maiores ou noites maiores, dependendo de onde eu estiver situado no globo, tá? E está relacionado com o florescimento das plantas. Então, a gente classifica as plantas, quanto ao fotoperíodo, quanto ao florescimento, melhor dizendo, em plantas de dia longo, plantas de dia curto e plantas indiferentes ou neutras. O que isso quer dizer? Plantas de dia longo precisam de dias maiores do que noites para florescer, enquanto que plantas de dia curto precisam de dias menores do que noites para florescer. Tá? Então a gente tem um exemplo aqui onde eu tenho dias maiores e eu tenho o florescimento do trevo, mas o crisântemo não floresce. E eu tenho dias menores, né, do que noites, e o trevo não vai florescer, enquanto o crisântemo vai florescer. Certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos de culturas comerciais, como girassol e soja, milho, né? Mas é importante a gente lembrar que aqui a gente está falando das plantas nativas, certo? Depois que passou por um melhoramento, por exemplo, o soja se comporta praticamente como uma planta indiferente ou neutra. E o mesmo vale para o girassol. Tá? E o que seriam, então, essas plantas indiferentes ou neutras, que são tomate, milho aí, e outras plantas? Basicamente, elas vão acumulando a energia do sol e vão florescer depois de um determinado número de horas expostas ao sol, um número de horas. Por exemplo, por cada dia eu tenho exposição de lá 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, não interessa. Eu vou somando essas horas que eu tenho por dia e quando chegar num limite crítico aí, tá? Essa planta vai florescer. Como é que a gente calcula isso? Bom, a gente calcula, a gente chama de grau dia.
né? A gente vai somar a temperatura máxima mais a mínima do dia e dividir por 2, ou seja, pegar a temperatura média do dia e diminuir da temperatura basal da cultura. E aí a gente vai conseguir ter o grau dia, né? E vou somando esses grau dias, eu vou ter a soma térmica. E quando chegar na soma térmica, nesse caso aqui do exemplo de 1600, né? Eu vou ter o florescimento, então, dessa planta. Mas isso é uma outra aula, a gente vai ver isso bem mais para frente quando a gente for falar de grau dia.